Essa manifestação do Estado diante de uma emergência. Então, parece que todo mundo achou que precisava de lei. Então, esse é o nosso ponto que eu acho muito importante a gente pensar. Precisamos ou não precisamos de lei nova? Com relação a precisar de lei, eu acho que a primeira resposta, e muito recentemente, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do professor Silvio Venosa, foi juiz de direito, dizendo que, basicamente, ele foi muito direto. Precisa de lei quando as pessoas não se entendem, quando tem muita confusão no mercado, e as pessoas precisam de uma lei para regular. O que me preocupa aqui é o seguinte: os problemas estão sendo conversados, os problemas, alguns estão sendo levados para o judiciário, nós vamos tratar logo mais do judiciário. Eu não sei se o judiciário está pronto, está habilitado para dar a resposta necessária. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe aí uma certa mistura de conceitos, todos eles do Código Civil, existe aí uma legislação, de certa forma, feita por algumas sentenças. Nós vamos conversar disso mais adiante. Apenas para dar uma lembrança, depois da Primeira Guerra Mundial, acabava a Primeira Guerra Mundial, começava aquelas gripes, a história toda, a Europa estava um horror, e na França se pretendia rever contratos, não só de aluguel, mas rever contratos. E as pessoas não estavam revendo os contratos, o judiciário não estava dando certo. Foi quando veio o quê? Uma lei, chama a Lei Fayot, de maio de 18. Olha, em maio parece que é um mês fatídico, de 18, de 1918. Então, lá se vão 102 anos. O que dizia essa lei, basicamente? Olha, vamos rever os contratos, vamos fixar leis. Se vocês não sabem conversar, nós, legislativo, vamos dar um jeito na história. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que ver. Outro ponto que eu acho muito importante, estamos falando somente quando falam dos direitos, eventualmente, dos direitos dos locatários, de todos os gêneros, etc. Tem muito pouca lembrança dos direitos dos locadores em todas essas conversas. Não existe um projeto de lei que eu conheça, pelo menos, protegendo claramente esse direito. E por que seria importante proteger esse direito? Porque é uma indústria necessariamente em evolução, é um problema que nós temos no país, o investimento em locação, seja comercial, seja residencial, tanto faz, precisamos desse incentivo, temos uma boa lei regulando os aluguéis e até aqui só pensamos na catástrofe diante do inquilino. Eu acho que vai ser preciso lembrar. Não é novidade pensar só de um lado. Para os advogados que estão nos ouvindo, todos eles ouviram falar do Código de Hammurabi, Babilônia, aquela coisa bem antiga, sei lá quantos mil anos atrás, em que a lei que falava das catástrofes, da surpresa que pudesse acontecer, só suspendia o pagamento dos juros, suspendia o pagamento do trigo que devia ser entregue ao dono do terreno pelo agricultor, mas não falava tanto do outro lado. Eu acho que é por aí que nós vamos ter que conversar também. E aí eu tomaria já, para dar início a essa nossa discussão, passando a bola para a Moira, e falar como é que é essa história de locador residencial, Moira. Quem são essas pessoas? Bastante obrigada, Jacques. Boa noite a todos. Agradecer ao Secov pelo convite de estar aqui mais uma vez, a pessoa do Adriano, para essa nossa live. Uma pena hoje sem vídeo, mas. Moira, algum equipamento está ligado próximo a você? Está dando cacofonia. Se você puder checar. Não tem nada ligado. Só se eu, no fim, acabei ficando com mais de um link por conta das tentativas. Deve ser algum link a mais. Agora eu estou vendo o Jacques. É que eu e o Jacques, nós estamos numa sala à parte. Eu enxergo ele aqui. Deixa eu fechar aqui, Jacques. Espera só um pouquinho. Não sou eu.
Agora eu voltei? Parou? Melhorou? Eu estou ouvindo sua voz perfeitamente. Melhorou bem. Porque eu e o Jacques, nós estávamos numa outra sala, separados de todos. Ele eu conseguia ver. Enfim, mas o que eu queria colocar é o seguinte ponto. Nós sempre fizemos uma pesquisa e tivemos em nossas bases, né, a impressão de que a grande maior parte dos locadores de imóveis residenciais tinham um único imóvel. Na verdade, é muito incomum que grandes investidores de mercado invistam neste tipo de segmento, que é o do residencial. Normalmente é um segmento utilizado por aquelas pessoas que usam da locação como complemento de renda em especial, para ter uma outra renda além daquela, até porque imóvel sempre é um bom ativo por questões de segurança, em especial em momentos de muita instabilidade, e por isso essas pessoas contam com esse tipo de investimento. Com esta impressão, nós fomos detalhar isto numa pesquisa, e aí consultamos uma série de bases de dados e pelos Secovs do Brasil e algumas outras redes também. A pesquisa vinda da rede Netmóveis, para a gente ter uma ideia, ela apresenta como percentual de locadores que têm um único imóvel em suas bases, foram pesquisadas 8.055 locações, 78%. A da RAL, em 24.000 locações, a gente tem um percentual de 80%. O Secov Rio teve uma condição de pesquisar 64 mil imóveis. E destes 64 mil imóveis, desses 64 mil imóveis locados na modalidade residencial, 76,7% tinham um único imóvel. Então, a gente está falando aí entre esses percentuais, entre 74% em pesquisas mais recentes, até 80%. Os locadores dos imóveis residenciais têm um único imóvel. Então, como bem lembrado pelo Jacques, não dá para a gente olhar para uma relação e tentar proteger um único lado. Veja bem, nessa área residencial, ainda que a gente cogite da aplicabilidade das teorias da onerosidade excessiva, da revisão dos contratos e tudo mais, que tanto tem se falado aí, o que a gente tem é uma prestação do locador, onde ele cede o uso de um determinado bem imóvel para outra pessoa, que é o locatário, e este tem um compromisso de pagamento. O locador, neste momento, está entregando a sua prestação perfeitamente. Aliás, eu diria, o locatário está usando como nunca no residencial. Afinal, as pessoas estão em quarentena dentro das suas casas e muitas delas justamente por terem essa condição de fazer uma locação residencial. Por outro lado, o locatário pode ter sido impactado em determinado momento por uma perda do emprego, uma retração da sua renda por conta de um negócio seu que não está funcionando, e por conta disso, ele alega que sofreu aí e que precisa ter uma revisão, que não está razoável com o equilíbrio dessas prestações. Mas a gente tem que olhar essa relação no todo, olhando o que o locador precisa, qual é a posição jurídica deste locador, qual é a posição jurídica desse locatário, o que ele está usando e o que ele está também e o que ele também precisa. Por isso, assim, essa é a pesquisa do Secov Rio de 64 mil imóveis que está na nossa tela, onde aponta que eu fiz a referência 76,7, um único locador. O locador tem um único imóvel investido neste mercado residencial. Então, o que eu posso dizer, e que o Jacques já tentou, é assim, não dá para a gente tentar pensar em revisão ou qualquer coisa desse norte só pensando num lado. A gente tem que olhar o outro lado do locador, que também precisa de uma composição de renda. Qualquer tentativa legislativa para regulamentar de um modo geral, me parece, além de precipitada,
é difícil uma legislação ter a casuística necessária para fazer justiça no caso concreto. Relações locatícias, como eu disse, são relações feitas para durar. Qualquer injustiça que aconteça agora num contrato como esse, ele vai ter uma implicação no futuro na saúde desta relação contratual. Então, se o locatário pede ou tem um desconto que agora ele não precisaria, por conta de um favor legal, às custas do locador que depende, me parece que isso não seria saudável lá na frente. Por todas essas razões, andou muito bem o legislador, o Senado, ao excluir do PL 1179, que é o nosso assunto principal do dia aqui, da noite, aliás, né? Excluir o artigo 10 do PL original, que falava na suspensão dos pagamentos dos aluguéis residenciais no período de 20 de março a 20 de outubro. Era um período muito extenso e não havia, e quem teria pela legislação não tinha uma solução de transferir a outrem esse prejuízo. Quem suportaria este diferimento, né, esta suspensão de pagamento, seria o locador, que é quem também precisa. Aliás, muitos destes locadores são aposentados, que são, inclusive, o público que vai precisar ficar em casa por longo período agora por conta da Covid, porque é o que está em maior risco, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado ao analisar esta relação. E o que a gente tem visto, assim, numa primeira onda de negociações, essas negociações já têm aparecido, a verdade é que o imóvel residencial foi pouco tocado. Depois do projeto de lei ter tocado no assunto, parece que houve talvez um estímulo, ou talvez agora a gente comece a sentir um pouco mais os efeitos, e aí sim as locações residenciais têm vindo à tona para as negociações, porque o locatário talvez nesse primeiro momento ele nem sentisse que ele precisaria disso, porque muitos deles não terão seus proventos modificados e eles estão usando o imóvel e não precisariam deste desconto. Então, era essa a pesquisa que eu queria apresentar aqui hoje, como para começar o nosso assunto, e me colocar à disposição para as perguntas depois na sequência. Obrigado, Moira. Fernando. Desculpa, era o Tomás, mas, enfim. Não, era o Fernando mesmo. Era o Fernando, vamos lá, Fernando, contigo então. Vamos lá. Falar um pouquinho das... Gente, a gente vai agilizar um pouquinho mais por conta do tempo, tá? Acho que a gente perdeu muito tempo aí com a questão técnica. Vamos em frente aí, mas eu vou dar uma chamada. Fica tranquilo. Como a Moira falou dos contratos de locação residencial, eu e o Tomás vamos aí nos dedicar um pouquinho a conversar sobre os contratos de locação não residencial. Esses sim tiveram uma rápida preocupação do mercado, os locatários logo se colocaram bastante prejudicados, notadamente aqueles que tiveram suas atividades interrompidas, né, pelos decretos de emergência, né, de estado de emergência determinados pelos estados e pelos municípios, preponderantemente comércio de rua, lojista de shopping e, em alguns casos, escritórios comerciais, né, e galpões logísticos, mas preponderantemente comércio de rua. A gente fez aqui um apanhado do ponto de vista de... A gente já falou na última live, na primeira live, na verdade, na live anterior, sobre a necessidade de se discutir, de negociar, de ser de boa fé. As palavrinhas eram negociar e boa fé, negociar e boa fé. Eu fiquei repetindo bastante isso, eu acho que isso continua valendo. Pelo menos tenho tentado orientar assim meus clientes, a maioria deles locadores, mas alguns locatários, às vezes a gente acaba atendendo também alguns locatários. Efetivamente, a gente tem no mercado alguns segmentos de atividade econômica que é notório o sofrimento dessas atividades, por exemplo, os hotéis, por exemplo, as agências de turismo e todas as operadoras de turismo, todas as empresas de aviação, né?
Então, assim, dado que a locomoção está restrita, a gente tem uma demanda menor por viagens e por locomoção. Então, é natural que exista demanda por parte desse mercado, e esse mercado, acho que fazer frente, e os lojistas de rua, restaurantes que não têm atuado com delivery e tal, é notório, é fácil a gente admitir que esse pessoal teve uma perda assim, sensível de receita. Caso fortuito, força maior, aquela história toda que a gente já falou, caberia o não cumprimento da obrigação? A princípio, eu penso que não. Caso fortuito, força maior, pode admitir a adequação da obrigação, nunca o não cumprimento da obrigação sine die, né? Acho que não dá para admitir isso, né? Por hora, a gente fez um levantamento jurisprudencial, nós conseguimos identificar 12 ações judiciais, sendo 11 em São Paulo, todas no âmbito das locações não residenciais, tá? Em São Paulo, nós temos 12 ações e uma ação em Curitiba, que é de uma loja no aeroporto, cuja liminar concedida para suspender parcialmente o pagamento do aluguel foi derrubada no Tribunal Regional Federal no dia de ontem, foi derrubada ontem. E a gente fez um levantamento aqui, nós temos 7 ações de uma concessionária de veículos, onde ela consegue a suspensão de alguns valores, né, do pagamento de 4 meses em regra, ou numa delas, em 3 delas ela consegue a suspensão do pagamento. Em uma delas ela consegue uma diminuição, o juiz concede uma diminuição para 30% do valor nominal do aluguel, em 2 delas há o indeferimento, né? E um desses indeferimentos, houve um agravo de instrumento que o tribunal confirmou o indeferimento. O que se verifica nessas 7 ações? Acho que praticamente em todas elas, tá? A gente conseguiu identificar que nenhum daqueles que requereram a tutela para diminuir, suspender, enfim, antecipar aluguel, nenhum foi extremamente transparente na sua apresentação de prova judicial. Eu não vi nos processos judiciais, eu olhei os 12 processos em São Paulo, eu não vi o trabalho dos advogados está muito bem feito, mas não existe prova efetiva de perda de remuneração daqueles que requerem os pedidos de tutela. Há simples alegações, há mera demonstração. Em um dos casos, por exemplo, acho que em 2 dos casos, pelo fato do locador admitir a possibilidade de negociação, o juiz concede a liminar para diminuir o valor do preço do aluguel a ser pago. E aí ele postecipa, ele difere a diferença para daqui 3 meses num caso e 4 meses no outro caso. Então é diferente. Então, assim, do ponto de vista de direito, de estratégia e de negociação com os locatários, o que a gente tem recomendado é, sim, estar à disposição para negociar, mas sempre fazer e escrever e pedir que os locatários demonstrem efetivamente as perdas percebidas por esses. E a maioria deles, eu não tenho casos aqui em que os locatários me aparecem pedindo para os meus clientes diminuição ou isenção ou diferimento, postecipação de valores a pagar. Eu não tenho casos em que eles são muito claros na exposição e nos números, nas comprovações, não apresentam balanço, não apresentam... É mero dados, chutes. Então, assim, eu tive casos que o cara começa pedindo 50%, e daqui a pouco ele pede 30% e me liga para falar quanto você pode dar. Então, o que o cara está querendo é preservação do caixa da companhia. Ele não está tendo necessidade de não pagar aluguel. Então, tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? O que me assusta um pouquinho é que dos 12 processos,
A gente tem 3 indeferimentos, somente 3 indeferimentos. A gente tem 4 que determinam a suspensão por 4 meses, 3 que manda pagar parte e manda postecipar a outra parte, tá? E tem um processo que me chama a atenção, que é da 22ª Vara Civil de São Paulo, que é um pouco mais assustador. Eu entendo que o mercado do autor da ação é um mercado muito sensível, porque é uma agência de viagens e turismo, mas o juiz suspende a mora até dezembro desse ano, suspende a exigibilidade de fundo de promoção e propaganda até dezembro, isenta o 13º aluguel, não é suspende, é isenta o 13º aluguel em dezembro, manda cobrar condomínio proporcionalmente, que eu acho aí, sinceramente, não fazendo nenhum sentido, e esquece o aluguel mínimo, passa a valer somente o aluguel percentual e esse aluguel é diminuído para 0,5% do faturamento. Eu não sei quanto era, porque a análise é rápida, não dá para a gente analisar o contrato em si. Eu não consegui analisar o contrato em si, mas imagino que seja algo em torno de 1,5%, virou 0,5% do faturamento. E os pagamentos deverão ser retomados só em janeiro do ano que vem, e tudo que ficou para trás seria cobrado por mês no limite de 15% além do valor do aluguel a ser pago nominalmente nos meses de janeiro de 2021 em diante. Então, essa, para mim, é a decisão que mais preocupou. Eu acho que a gente também pode considerar um pouco que é um mercado extremamente sensível, tem informações de 80% de perda desse mercado de remuneração, de receita, de renda. Esse realmente é um mercado mais complicado. Esse talvez, se a gente tivesse que recomendar a renegociação, teria que ter um pouco mais de cuidado com o locatário. Mas os demais, eu não vi assim nenhuma grande prova, e o que me surpreendeu é que os juízes também, aqueles que deram a liminar, não exigiram essa prova. Isso que me assustou, a maioria deles. No caso da concessionária, isso ficou muito claro. Ele não fala em nenhum momento em provas de que existe efetivamente perda de receita, até porque algumas ações haviam sido propostas só 7 dias depois do fechamento das lojas. E para terminar, aquelas ações que foram indeferidas, o fundamento em regra é efetivamente falta de prova, liberdade de contratar. Então, um dos juízes entende que ele não pode, o Estado não tem o dever de se intrometer na livre iniciativa, que as partes tendem e precisam negociar. Então, ele entendeu que não teria nem interesse de agir. Então, por essa questão processual, ele indeferiu a petição inicial, além de negar a tutela. É um dos casos da concessionária. Então, assim, esse é o cenário, esse é o ambiente que nós estamos vivendo, no ponto de vista de judiciário. Eu acho que deve acelerar o número de ações a serem propostas, é uma pena. Eu acho que a gente precisa negociar e cansar de negociar. Alguns clientes, só para terminar, e eu vou passar para o Tomás, alguns clientes têm feito com alguma paciência, com algum cuidado com os locatários, eles têm feito acordos para 1 mês. Olha, eu te deixo postecipar, ou nós vamos revisar o valor, ou nós vamos diferir só o aluguel de 1 mês. Daqui 1 mês nós vamos sentar e vamos conversar de novo. Se essa situação continuar, nós vamos sentar. Quando ela se encerrar, nós vamos sentar para ver efetivamente o seu prejuízo, o seu problema, e aí nós vamos voltar a falar. O que é peculiar nesse caso? É um restaurante de um prédio comercial bastante grande e que tem uma operação recente. São 2 restaurantes do mesmo operador. Então, quando voltar a atividade normal esse prédio, quando todo mundo estiver ocupando ele de novo, também é relevante para o locador ter à disposição o serviço do restaurante. Então, não adianta ele também brigar com o operador do restaurante, já que o público dele está ali bastante restrito e vai ter essa demanda. Então, o locador tomou esse cuidado. Agora eu vou passar a palavra para o Tomás para ele continuar me corrigindo ou me ajudando
naquilo que se trata de locação não residencial. Obrigado a todos. Lembrando que esses pontos que você levantou são liminares, certo, Fernando? Ainda cabe... Isso. É bom salientar que não tem nenhuma decisão transitada e julgada, nenhuma decisão em definitivo. O panorama ainda ocorre no âmbito de liminares. Mesmo as decisões revogadas no tribunal também não transitaram. Então, assim, tem um processo pela frente, tá? O que chama atenção só é a falta de embasamento dessas solicitações, né? Projeto de lei, que o Tomás comentasse um pouco, do 9º e do 10º, enfim, das suas impressões gerais, mas o projeto de lei, inicialmente, ele até chamava atenção que para os locatários que comprovavam que tivessem receita. E ninguém está solicitando isso, ninguém está incomodando com isso. Isso. Então, vamos lá. Está dando alguma microfonia aí, né? O Gil Crestana fez uma pergunta, desculpa, Tomás, eu sem querer te cortar e cortando, dizendo Pode que cortar. No último caso, qual era o setor do locatário? Eu não sei qual foi o último caso que ele se referiu. Eu falei de um restaurante que tem uma peculiaridade num empreendimento. Não sei, João, depois eu volto para tentar entender aí tua pergunta. Obrigado. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aqui o convite aqui da nossa VP, na presença aí do Adriano, que é nosso presidente, vice-presidente. Eu acho que fazendo uma costura aqui do que o Fernando estava falando, pegando um gancho aí das locações comerciais, trazendo um pouco para o PL, Adriano. Na verdade, o PL, né, o objetivo do PL foi criar um regime especial transitório que não mexesse em nada nos códigos, nas disposições existentes e que você estabelecesse alguns parâmetros aí para conviver nesse período de pandemia. Em relação ao residencial, com relação a poucos respingos aí, pelo menos por enquanto, né, porque o PL ainda está na Câmara dos Deputados, depois precisa ser sancionado, a gente tem a situação dos despejos aí liminares, depois a gente pode vir a comentar, acho que até a gente pode passar por eles também, mas eu queria falar um pouco da questão dos aluguéis que o Fernando estava colocando. A gente não tem hoje, pelo PL, nenhum parâmetro, e aí a pergunta também que o Jacques sempre bem coloca, será que a gente precisaria ter um parâmetro nesse tipo de locação não residencial, onde as partes aí têm uma relação mais empresarial, é mais paritária, vamos dizer assim? Será que a gente precisaria? Eu entendo que não. Eu também não criaria parâmetros, eu acho que o PL está acertando, está adequado, pelo menos por enquanto, com as questões de despejo, que é para evitar, obviamente, que as pessoas saiam aí dos imóveis de uma maneira abrupta em determinadas situações aí que estão ali colocadas. Mas o ponto importante que a gente precisa observar aqui é a gente vai cair numa teia de decisões que estão sendo proferidas aí, em tutela antecipada, vários tipos de pedido de revisão de locação, etc. Para mim, aí é que mora o perigo, entendeu? Por quê? Como o Jacques bem colocou, quando ele falou da cláusula rebus sic stantibus, lá na Primeira Guerra, a Primeira Guerra durou 4 anos, a gente teve um período enorme aí, tal. O desequilíbrio de uma relação econômica num período longuíssimo como esse é enorme. E a gente está aqui há 1 mês aí dessa situação da pandemia, é claro que ela está provocando e vai provocar com certeza uma grave crise aí, econômica, mas está todo mundo indo desesperadamente aí para o judiciário, fazer pedido de revisão de contrato, fazer pedido de suspensão de aluguel, fazer pedido de diferimento de aluguel, e sob os mais diversos fundamentos também. Acho que é importante a gente colocar alguns conceitos aqui em pauta, bem resumidamente, para que todo mundo entenda o que acontece. É óbvio que, entendeu, que os efeitos de uma crise econômica e de saúde pública como essa vão criar 2 situações distintas. Uma é você vai afastar a responsabilidade aí que é decorrente dessa impossibilidade de cumprir uma obrigação, que é pagar o aluguel, por exemplo, e aí você pode, eventualmente, colocar a força maior nesse caminho, ou seja, afastar a mora, afastar esse inadimplemento pela força maior. Só que a força maior, ela não tem o condão de revisar o contrato. O objetivo dela não é esse. O objetivo dela é pura e simplesmente, no máximo, aí você pode dizer, se as partes chegarem a algum acordo, diferir a sua obrigação no tempo. Ou você vai entrar por um caminho, que é esse caminho aí da revisão, né? Aí você vai suscitar essa onerosidade excessiva, etc. e tal,
E a gente já tem esse caminho muito bem traçado no STJ, né? O STJ, quando ele mescla essa teoria da imprevisão com onerosidade excessiva, ele exige, ele faz com que a pessoa tenha que demonstrar o que foi essa onerosidade. E uma coisa que a gente não está encontrando aqui, como o Fernando bem colocou, em todos esses pedidos de tutela, todos eles que eu também tive a oportunidade aí de passar, eu não vi ninguém fazendo a comprovação, pelo menos ainda, né? Tudo bem que ainda é um pedido de tutela, vai ter a parte do mérito aí para se reconhecer, mas eu não vi ninguém fazendo a comprovação, a não ser por conta da pandemia, porque meu faturamento caiu, etc. e tal. Inclusive, essas questões de faturamento nem sempre podem ser consideradas aí para afastar o pagamento do aluguel. E, da mesma forma, também ninguém está olhando sob a ótica do locador. A Moira bem colocou aqui para os residenciais, você tem aí uma gama enorme, quase 80% aí dos locadores residenciais tem um único imóvel e vive da renda dele. Então, a gente está olhando para 20% e não está olhando para 80%, precisa tomar um grande cuidado. Então, acho que essas questões, você pega nas decisões, as decisões estão misturando todos os conceitos, força maior do 393, com revisão de contrato do 317 aliado ao 478, 479, 480 da onerosidade excessiva, bota tudo no liquidificador, mistura e aí o juiz fala, bom, então acho que tem direito à revisão do contrato. E aí começa a estabelecer essas bases que o Fernando passou aí, vários exemplos de como isso tem ocorrido ainda em sede de tutela antecipada, de liminar, e aí a gente começa a ver qual é o perigo dessas relações ao longo do tempo, elas irem se transformando de forma perigosa. E aí tem um outro ponto importante que a gente precisa ressaltar, né, nessa questão da revisão. Quando a gente pega a própria Lei da Liberdade Econômica, no 421A, você pega lá no inciso 3º, né, quando fala das relações, vou até pegar aqui o artigo que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Quando a gente lê esse artigo 421A, né, na verdade introduzido aí pela Lei da Liberdade no Código Civil, ele fala lá que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, aí o inciso de 3º que é importante, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Esse já é um cuidado, já é um balizador, já é um parâmetro que existe, não só com base na lei de locação, que é uma lei especial, mas também nessa alteração que foi feita no Código Civil que precisa ser observada, que os contratos não podem ser revisados à torto e à direito, como estão se pretendendo. Ou se comprovem essa onerosidade, ou alguém que esteja alegando essa força maior, etc., afaste a mora naquele momento, mas a ideia é que não se resolva o contrato. E aí um ponto importante nessa questão de negociar, negociar e negociar, que é o nosso mantra aqui na VP, e é nisso também que eu acredito, todos os meus clientes dos dois lados, assim como o Fernando bem citou, todos eles têm tido sucesso absoluto nas negociações, sem ter que passar pelo judiciário, ficar com uma tutela pendurada e um processo em andamento. E por que eu vou dizer isso também para os locadores? Aí agora é até uma coisa muito importante para os locadores nesse momento de negociação com seus locatários. Existe um dever também, um dever aí de negociar, que se baseia no 422 aí do Código Civil, né? Negociar com probidade, boa-fé, etc. É muito importante que quando o locatário venha também fazer um pedido, no sentido, eu quero abaixar o aluguel, eu estou tendo um problema aqui, um problema ali, é muito importante também procurar documentar um pouco essa negociação, falar, olha, eu acho que me mostra aqui o que está acontecendo, etc., eu aceito isso, eu posso te dar um desconto de 30%, você me paga 70%, aí a negociação é caso a caso, cada um vai entender isso, mas é importante também essa passagem da negociação, porque nós todos temos um dever de negociar. Então, também acho que é importante ter essa cautela também, para que amanhã esse locatário ingresse com alguma ação judicial, você tenha demonstrado que você agiu com boa-fé, que você tentou negociar, que eventualmente ele não está fazendo a comprovação correta daquilo que ele está pleiteando, porque tem muitos locatários aí, hoje a gente viu até decisões aí de prestadores de serviço, escritórios de advocacia, que estão pedindo isenção total de aluguel.
Eu acho que é uma coisa extremamente delicada. E, obviamente, é difícil também do judiciário conceder um pedido desse. Então, acho que é importante a gente costurar um pouco esses conceitos e olhar, porque essa relação de locação, essa manutenção do contrato, ela vai durar 3, 4, 5 anos. E, se Deus quiser, essa pandemia, ela vai demorar, a gente ainda não atingiu o pico, aquela coisa toda, mas a gente espera que, no máximo, em 3, 4 meses, a gente tenha uma vida, pelo menos, voltando a se normalizar. Ela não vai voltar como era antes, eu concordo, mas o objetivo nesse meio tempo aí é procurar adequar esses efeitos, e aí as partes sentando para negociar é o melhor caminho, porque a gente tem visto que o judiciário está entregando vários tipos de decisões à torta e à direito. Na minha visão, eles estão misturando todos os conceitos, tudo bem que na prática os efeitos são os mesmos, porque no fim vai cair na revisão do contrato. E ninguém está dizendo aqui que o locatário também não tem direito a revisar o contrato. É incrível até que algumas decisões falam em revisão judicial com base no artigo 19 da Lei de Locações, que não tem nada a ver. O artigo 19 da Lei de Locações ela vai tratar, você vai revisar o preço de um aluguel, alguma coisa assim, não se adequa em nenhum momento para esse tipo de equilíbrio que a gente está procurando fazer. E nesse tipo de equilíbrio, como também a gente vem dizendo, tem que se equilibrar as perdas. Todo mundo vai perder um pouco. Então, não adianta o locador também só olhar para o bolso dele e o locatário também só querer tirar uma vantagem disso. É importante demonstrar, comprovar, negociar acima de tudo. Acho que são essas as minhas palavras, Adriano, e a gente pode acho, partir aí para o debate. Você tocou, antes de passar a palavra para o Eric, você tocou num ponto que eu acho que pode haver alguma confusão, mas é importante que me corrija se eu estiver errado, mas a PL, ela, acho que no artigo 7º, ela menciona a questão dos contratos, né? E com relação a isso, ela exclui aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário, enfim, que possam suscitar revisão dos contratos. Só que essa regra não vale para a revisão contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como na Lei de Locações, ou seja, a 8245, correto? Isso, exatamente. Na verdade, deixou muito claro que o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Locações estão fora dessa fora. Correto? Exatamente. Estão fora até porque o Código do Consumidor tem regras específicas que vão afastar alguns critérios relacionados à imprevisão contratual, etc. Como a relação de locação locatícia ela não passa por uma relação de consumo propriamente dita, né? Ela não é uma compra e venda, um contrato de construção civil, um compromisso do gênero. O que procurou se colocar aí no projeto, né? Que a gente está aguardando ainda se isso vai virar lei ou não, na verdade é uma consolidação jurisprudencial. Na verdade, o STJ já afasta esses critérios de variação cambial, etc., da imprevisibilidade. Isso não são critérios que podem ser utilizados como parâmetros para a revisão de um contrato. E ele também está excluindo justamente esse artigo 19 da Lei de Locações, porque ela trata de uma revisão que o locador e o locatário podem fazer, mas aí a gente está falando do valor da prestação, né, do aluguel em si, e não aí da obrigação, né? Então, de fato, você tem razão, isso tudo não está contemplado. Aqui o que o projeto busca é tentar equilibrar esses efeitos por esse período transitório. Perfeito. Eric, o próprio projeto de lei com relação a condomínios, vou destacar alguns pontos aqui, eu queria a sua opinião. Enfim, permite a realização de assembleias virtuais, restringe a utilização das áreas comuns, restringe ou proíbe a realização de reuniões, festas, usos, estacionamento por terceiros, e permite obras de natureza estrutural e de benfeitorias necessárias, correto? Queria que você desse um apanhado geral, como você está vendo isso, se essas medidas elas vão de encontro com o que vocês estavam imaginando ou que na prática eventualmente aconteceria. Bom, primeiro, boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar com vocês e debater sobre esse PL, eu acho super interessante. E na VP de condomínios a gente teve a oportunidade também de dar uma olhada nesse projeto antes, né? E até emitimos a nota técnica do Secov sobre isso. E um apanhado geral daquilo que veio depois que passou e tramitou pelo Senado foi para a gente algo até surpreendentemente bom. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente estuda projetos de lei, a gente tem visto muito isso lá no NEL, a gente debate às vezes por e-mail.
A gente sabe que na legislação, às vezes, o bom é inimigo do ótimo. Então, se nós temos o bom, vamos seguir com eles, vamos tentar fazer as coisas mais rápidas, até quando, principalmente, ele vem em encontro com a ansiedade, com a vontade da ampla maioria da população. O que nós vimos no projeto de lei com relação a condomínio é a outorga de poder restringir a circulação das áreas comuns, né? A realização de festas e festividades. E isso daí me pareceu até meritório pela situação de não propagação do vírus e resguardando também a circulação de médicos necessários aí para aquelas pessoas que precisam, e também a realização das obras estruturais que eventualmente sejam necessárias, até mesmo para se adequar, por exemplo, a gente já chegou a ver isso em alguns condomínios, a adequação de uma unidade a receber um leito de UTI de uma pessoa que precisava. Então, essas obras estruturais eventualmente são necessárias e isso me pareceu muito bacana. E também a realização das assembleias de forma virtual. O PL ele é bastante genérico quanto a isso, e até por isso que eu retomo aquilo que o Tomás falou, é um projeto de lei transitório, então ele não vem aqui alterar a legislação, ele vem aqui fazer alguma coisa que seja necessário neste período que nós estamos passando e que a gente espera que seja rápido, né? O mais rápido possível, mas ele atribui aí ao condomínio, mesmo que tenha essa previsão na sua convenção condominial, essa realização das assembleias de forma virtual. É óbvio que a gente tem que analisar isso de acordo com o Código Civil, com a prescrição, para manter as convenções e as convocações das assembleias da forma como elas estão lá estabelecidas, e que viabilize também a participação de todos os condôminos nestas assembleias, se elas ocorrerem de forma virtual. A gente também não pode limitar estas participações, e é por isso que a gente fala, o projeto de lei em relação aos condomínios, ele me pareceu casuístico, ele é necessário neste momento, e ele pode vir a ser melhorado para um projeto de lei futura, que até inclusive já está em trâmite, mas ele pode ser melhorado lá na frente, ser adequado em alguns pontos que me parece aí sim por uma legislação federal ordinária e definitiva. Partindo deste preceito, da mesma forma como vocês também têm visto aí o pedido de renegociação dos aluguéis, a gente já iniciou também uma fase de recebimento de e-mails e de solicitações dos próprios condôminos pedindo as reduções das taxas condominiais. Isso também me parece aí que em breve quem não recebeu vai receber. Não estou falando do contrato de locação, mas sim da relação condômino-condomínio, que aí a gente não fala de uma relação de consumo, a gente está falando ali de um rateio de despesas e a pessoa está mantendo o seu patrimônio. Então, a gente tem recebido. E uma coisa que eu comentei na live de ontem, eu acho que também vai de encontro com o que a gente tem debatido aqui, é que compete ao síndico também, neste momento, mais do que tudo, ser um mediador dessas situações. A gente sabe que, para evitar essa judicialização mais rápida, o pessoal que acaba optando por entrar com ações sem necessidade ou até sem ter esta negociação anterior, vai competir ao síndico também explicar algumas coisas e mediar essas situações. Mostrar que o rateio de despesas do condomínio, na ampla maioria deles, permanece extremamente inalteradas e que nós temos uma previsão orçamentária a ser cumpridas, existem regras de rateio para isso, que simplesmente não podem ser arbitrariamente reduzidas. E também nós temos situações de condomínios com caixa e condomínios sem caixa, de valores que podem eventualmente suportar essas situações. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que vai muito de encontro com a opinião de vocês, de evitar que estas situações e que esses pedidos de redução sejam simplesmente casuísticos e oportunistas. Eu acho que a gente está passando por uma situação extremamente complicada, nós não temos ainda efetivamente um panorama de quanto isso vai durar. Eu acho que cada condomínio e cada condômino vai ter que se adequar, mas, de uma maneira geral, diferentemente desta situação de locação, que a gente também tem
no escritório, e eu tenho tido também sucesso, como o Tomás comentou e como o Fernando pontuou. Eu acho que na questão do condomínio a gente vai precisar manter os pés no chão, ter paciência, utilizar o síndico como um mediador, e a gente sabe que existem regras a serem seguidas para, eventualmente, a gente tratar de qualquer redução. E isso, na realidade, está até impedido com as reuniões e com as assembleias, salvo se elas forem virtuais. E, lógico, lembrando que o projeto ainda foi encaminhado para a Câmara, ele depende de aprovação na Câmara e depois da sanção presidencial. Acho que esse é um panorama geral e, lógico, à disposição de vocês para a gente poder debater mais algum ponto que o pessoal tiver necessidade. Bom, antes da gente ir para as perguntas aqui, tem 2 ou 3 perguntas interessantes. Eu gostaria de fazer a minha pergunta com relação ao artigo 9º. O 10º foi suprimido, mas o artigo 9º ele trata de impedimento, que impede a concessão, né, de liminares para imóveis urbanos no período de 20 de março a 30 de outubro. A pergunta é o seguinte: para aquele proprietário que não tem garantia, seu contrato não tem as garantias necessárias, Jacques, o que fazer nesse caso? Então, boa noite de novo. Esse tema é muito caro para mim, pessoalmente, é muito caro, acho que para todos nós do Secov, que brigamos muito por essa evolução. Ficou precário. Você tirar a liminar de despejo quando não haja garantia qualquer, então o cara não tem fiador, não tem seguro, não tem calção, ele acreditou no inquilino, o inquilino acreditou nele, houve aí uma junção de boas intenções, e também essa junção só foi possível porque os dois sabiam que, se não houvesse pagamento, haveria um despejo imediato. Ponto final. Não cumpriu o contrato, não tem direito a isso. Não paguei o pãozinho, não levo o pãozinho para casa. É isso que foi combinado. Sem qualquer garantia, sem ônus, sem constrangimento. Quando veio esse artigo 9º, ele abrangeu essa situação. Então, essa situação, se prevalecer o artigo 9º, o que vai acontecer? Vai ser jogada fora, vai ficar deixada de lado. Quem tiver uma fiança, quem tiver um seguro, talvez esteja melhor. Então, quem não acreditou no espírito da lei, na modernidade da lei, na agilidade da lei, estaria saindo melhor. É uma pena, eu sei que é provisório, sei perfeitamente que é provisório. E, aliás, se eu puder dizer, quanto a provisório, eu acho bacana a gente dizer que essa crise, óbvio, pegou todo mundo de calças curtas, né? Mas pegou o setor também, porque está correndo um projeto muito bacana do senador Rodrigo Cunha, né? Liberalizando mais ainda as locações, acreditando nas pessoas. Eu acho que esse que é o ponto. Ao tirar essa liminar, estamos desacreditando as pessoas. Não é o que as pessoas querem em 2020 mesmo. Mas... Acho que você se referiu ao Rodrigo Pacheco, não é isso? Pacheco, isso. Agora, se eu puder jogar uma bola aqui para o Eric, posso, Adriano? Eu recebi agora pelo WhatsApp. Se eu fosse mais tecnológico, eu juro que punha na tela. Mas é um aviso de um síndico ali do Rio de Janeiro, dizendo assim: prezado condômino, à mão, prezado condômino, essa história de tirar a roupa ao chegar em casa é dentro de casa, não é no hall de entrada. Então, o que o síndico tem que fazer, Eric? Como é que é esse poder de polícia do síndico? Eu acho novos tempos. É bom, agora sem cintura é complicado, né? Eu acho que o poder de polícia do síndico, neste caso específico, está muito mais no resguardo do direito de proteção da saúde dos demais condôminos, né? Porque a gente já sabe disso, que o síndico tem o poder de resguardar dentro das áreas comuns a saúde, o sossego e a segurança de todos eles, né? Então, eu acho que o síndico, ele não só pode, como ele deve intervir neste caso. É lógico que tem aí as questões criminais do cidadão que está praticando um ato, digamos, obsceno,
Mas assim, o síndico, nestes casos, nós tivemos ontem uma live que o cara fazia isso, mas ele era etílico. A pessoa ontem também na nossa live, ela trouxe um problema exatamente sobre esse, que o cara então ele tirava a roupa no hall de entrada da casa dele, e além disso ele era etílico, ele chegava sempre embriagado e a esposa trancava ele para fora, e ela estava com um problema gigantesco. Então assim, a gente precisa entender que o síndico ele tem já esse dever de agir em situações como essa. Ele tem o dever da proteção da área comum como um todo. O que a gente não pode, nesse período de pandemia que vem acontecendo, é tumultuar a situação ou confundir o direito de vizinhança com o direito condominial. O problema de vizinhança com o seu vizinho direto continua sendo o seu problema com o seu vizinho direto. E o problema das áreas comuns e aquela gestão continua sendo do síndico, com os poderes que ele já tem para intervir, inclusive em situações assim, como o Jacques pontuou. Seu microfone, Adriano. Está mudo. Desculpa. Obrigado, Eric. Mas, colocando aqui, indo para o chat, nós temos a pergunta do Juliano, que ele coloca o seguinte: ele tem um portfólio de prédios alugados para estudantes. Agora, com o Covid, 85% dos estudantes foram para casa, né? E, prontamente, o grupo proprietário, resolveu aplicar o desconto, já concedeu um desconto para todos. Mas, em alguns casos, o que aconteceu? Os inquilinos querem rescindir, sem cobrança de multa, querem rescindir o contrato sem mudança de multa, com um contrato vigente. Não se trata de fim de contrato, nesse caso. Então, a pergunta dele é se existe algum fundamento hoje que justifique ou ampare esse tipo de pedido. Aí, só emendando a sua pergunta, que eu tenho uma aqui que eu estava até respondendo aqui, que é do Aldo, que é nessa linha do que você falou, Adriano. Ele pergunta: caso alguém precise rescindir um contrato de imóvel comercial fechado devido ao decreto, a argumentação de força maior devido pode fazer com que o juiz reduza a multa de quebra do contrato? Essa é interessante também, entendeu? O imóvel está fechado, ele alega força maior, quer dizer, a alegação de força maior não deveria dar direito à redução da multa, e sim só afastar essa penalidade aí enquanto o imóvel estivesse fechado. Na minha visão é isso. Mas o judiciário, como a gente bem está vendo aí, é capaz de inventar alguma redução aí proporcional, alguma coisa do gênero. Não sei se a gente enfrentou alguma situação parecida, perguntando para os demais, mas eu entendo que não deveria reduzir a multa, né? Ou nesse caso aí... Talvez seja muito cedo, né? Talvez seja muito cedo, né, Tomás? De falar, eu acho que esse é o ponto. É um pouco cedo, porque a gente estaria passando pela teoria da frustração do fim do contrato. Eu teria que ter a frustração do fim do contrato para que justificasse a aplicação do 393 nesse aspecto. Porque o 393 afasta a mora, de fato, diante do caso fortuito e força maior. Ele não afasta a obrigação principal. E isso que eu acho complexo, a gente tentar fazer esse pensamento para tentar justificar a isenção de pagamento do aluguel, porque a isenção de pagamento do aluguel é coisa completamente diversa, é obrigação principal, e isso não está afastado pelo caso fortuito e força maior. Outra coisa são as penalidades. Se eu tivesse uma situação, quando a gente pensa lá no artigo 4º, que fala da transferência do empregador, né, que já existe na lei do inquilinato, essa isenção da multa, quando é a transferência do empregador, o raciocínio é exatamente esse. Não faz mais sentido aquele contrato, porque frustrada, porque eu vou sendo transferida para outro lugar, para trabalhar em lugar, e preciso, de fato... então, tem essa isenção da multa. É o mesmo, é o mesmo raciocínio. Analogicamente, a gente conseguiria transpor este raciocínio. Mas ainda é cedo. Mas ainda é cedo. Porque, assim, por quanto tempo as aulas vão ficar suspensas? As aulas ficam suspensas o quê? Até julho? Faz sentido eu falar de frustração de um fim de um contrato que eu fiz por 30 meses, não sei quanto é esse prazo contratual desses estudantes, mas que eu fiz por tanto tempo, ou seja, seriam vários anos letivos, porque eu não vou ter aula presencial durante 2 ou 3. Faz... ou mesmo nesse caso da rescisão do imóvel comercial que está fechado. Mesma coisa.
E a gente sempre tem que tomar o cuidado, porque seja em qualquer dessas teorias da alteração das circunstâncias, né, elas são afastadas pela mora anterior ou pela intenção anterior também. Se eu já tinha um negócio que não estava funcionando, eu já tinha intenção de entregar, e agora, neste momento, de fato, era uma situação anterior, que talvez eu não possa ser abarcada por todas estas justificativas que se colocam no presente momento. Então, é isso que eu falo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Pode ser, sim, se tiver a frustração do fim do contrato, eu acho que pode ser, sim, que haja o afastamento da multa, né? Mas é muito cedo para se falar nisso, é muito cedo para se falar nisso. A gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar, quanto tempo vai durar a nossa quarentena, quanto esses imóveis vão poder ser utilizados. É isso que o que eu tenho pensado, e quando eu falei do residencial também, é sobre isso. Não dá para antecipar problemas lá da frente. Um dos exemplos, acho que foi o Fernando que falou, tem um cliente dele que está dando a isenção do aluguel, ou o abatimento de uma parte do aluguel, ou pelo menos o diferimento do aluguel, não me lembro exatamente qual era o caso dele, mas mês a mês as partes conversam e falam, não, tudo bem, eu quero que a gente continue, vamos fazer desse jeito, fica bom para você, fica bom para mim, vamos negociar, porque o que a gente quer é manter este contrato no futuro. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É uma situação de fato imprevisível, mas que a gente não sabe exatamente qual a implicação que ela tem ainda e por quanto tempo ela tem, né? Eu acho que o que se aplica aí é muito parecido com o que se aplica em qualquer loja de rua. Ao lado do lado objetivo da locação, temos aí um contrato, temos um prazo, temos um preço, temos um imóvel, existe também um lado subjetivo dessa mesma locação, desse mesmo contrato. Quem é que é o locatário, quem é que é o locador? Então, eu até voltaria. Quando eu falo de locação residencial, que eu falo daquele pequeno locador, aquele cidadão que tem um imóvel, aquele que foi da pesquisa, que a pesquisa da Moira mostrou, que ele tem um imóvel alugado, eu preciso dar um tratamento, se eu tiver que analisar essa questão. Quando eu falo de um grande locador, dos imóveis, a situação talvez seja outra do lado da entrada. Do lado da saída, do pagamento, quando eu falo de um negócio de rua absolutamente fechado e que não pode faturar nada, eu tenho que considerar isso. Quando eu não falo desse cidadão, falo de outro tipo de negócio, a situação é outra. É um lado subjetivo e não é privilégio do negócio da locação. Isso que é importante dizer. Isso a gente vê em outros negócios, seja no financiamento, seja na cobrança de empréstimos, seja quem pode cobrar aqui juros no país. Eu acho que todos esses setores são mexidos pelo lado de quem é quem. Eu acho que esse é um negócio que a gente tem que... É um ponto que nós temos que preservar muito claramente nessa conversa. Em complemento, Jacques, foi muito bom o seu complemento e eu estou muito de acordo, porque para qualquer um desses raciocínios que a gente faça, um dos requisitos essenciais é a inevitabilidade. Tem que ser inevitável para o devedor. Então, a análise subjetiva do que a análise do que é inevitável ou não é subjetiva, porque se eu tenho caixa suficiente, se eu tenho como adequar a prestação, se eu estou prestando meu serviço remoto no comercial, se eu não fui atingida ou se eu tenho outras rendas em que eu consigo cumprir aquela obrigação de outro modo. Isso tudo tem que ser considerado. Essa questão da inevitabilidade, ela tem que ser considerada em qualquer uma dessas análises, né? E isso, de fato, se faz casuisticamente, se faz dentro do caso concreto. Não dá para fazer de maneira generalizada e também sem ser subjetiva, no sentido de ver quem é que, de fato, quem é credor e devedor naquela determinada relação jurídica, né? Quem são essas pessoas, né? Quem são credores? Vou dar um dado para vocês aqui, e concordo com tudo que foi falado. O caso fortuito não pode afastar o cumprimento da obrigação. O que pode ocorrer é a diminuição da obrigação em razão de onerosidade excessiva, conforme bem detalhou o Tomás. E na pesquisa que a gente fez, a gente encontrou uma 13ª ação, que não é locação, e é curiosa. Eu vou dar ela de exemplo, porque a gente está falando um monte de coisa aqui, dizendo não é para acontecer, tem que ver caso a caso. Eu confesso que foi a última coisa que eu achei, então eu não olhei a decisão.
é uma decisão do desembargador César Sampolini, do TJ de São Paulo, que diminuiu por 3 meses valor nominal de prestações de um acordo decorrente de uma dívida de compra da sociedade comercial. Então, assim, a gente usa tudo, a gente está discutindo aí a mesma coisa, só que a gente está aplicando para um contrato que não é de locação, é uma relação de outra natureza obrigacional, compra e venda de uma sociedade, em que houve uma ação judicial de cobrança, um acordo judicial, isso eu consegui olhar, e esse acordo tinha prestações pré-determinadas de R$15 mil. E o juiz estabeleceu por 3 meses uma diminuição para R$10 mil o valor da prestação, porque ele entendeu que nesse momento estava excessivo a possibilidade do pagamento. Então, de novo, eu continuo achando que não deu tempo, eu falei isso lá no começo, continuo achando que não deu tempo de justificar o não pagamento da multa no contrato de locação residencial do estudante. Mas também, olhando caso a caso, a gente corre o risco de judicialmente encontrar juízes que, como bem disse o Tomás, estão fazendo uma salada no tema e com pouco critério nas liminares concedidas, em algumas delas principalmente, para mera alegação eles concedem, né? Então, acho complicado, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Escritório de advocacia pediu diminuição de valor. Sinceramente, eu não acho que deu tempo da gente perceber se a gente vai ter redução na remuneração. Acho que não deu tempo ainda. Óbvio que tem algumas atividades na advocacia, aqueles processos que ganham por partido, que o processo judicial está parado, então não anda, aí o cliente fala, não vou pagar porque não anda, o advogado fica numa situação às vezes difícil porque tem muito volume com aquele cliente, então aí vai sentir sim imediatamente. Agora, de uma maneira geral, empresas de prestação de serviço que estão trabalhando em casa, não deu ainda, desde o dia 23 de março, nós estamos 14 de abril, 3 semanas, ok, mas não deu para entender ainda. Eu estou trabalhando muito que não deu tempo de liberar o faturamento do mês passado ainda. Fernando, desculpa. É meio exagerado um pouco. A ação da concessionária foi proposta 7 dias depois do fechamento. O cara já disse que não ia conseguir pagar, aquela obrigação dele é conhecida, está no balanço dele a obrigação. Não tem como, nós estamos falando de uma empresa que é conhecidamente uma empresa líder no segmento, uma das líderes do segmento de automóvel premium. Eu não vou pagar o meu aluguel, né? O rapaz da estudantil, aí eu quero ir embora do contrato de locação porque eu não vou voltar para a faculdade. Não sei se ele não vai voltar para a faculdade. É a tal inevitabilidade que a Moira comentou. Quase que eu tropecei 2 vezes. Eu também. Inevitabilidade. É a tal da frustração efetiva, ou seja, não tem mais como eu continuar na faculdade. Por quê? Porque a faculdade encerrou o ciclo do ano, o ano acabou, não vai ter mais faculdade, todo mundo perdeu o ano. Eu só moro aqui porque eu estudo na faculdade e vou mudar de faculdade ano que vem, vou terminar a faculdade, vai acabar online, aí faz sentido. Mas 25 dias deu tempo para tudo isso? Não. Deixa eu provocar vocês, deixa eu te provocar um pouquinho, já que nós estamos num bate-papo franco. Jacques, só antes de você provocar, vamos estabelecer aqui para a gente não se perder, acho que talvez mais 10, 15 minutos de live, né, para a gente conseguir conciliar aqui todas. Tem algumas perguntas pendentes, talvez me permitisse, já, Adriano, só para voltar naquilo que o Jacques tinha falado lá no começo, quando ele ainda falou, será que a gente precisa de norma? Eu acho que essas discussões que nós estamos tendo agora, eles mostram o seguinte, eu concordo, eu acho o seguinte, às vezes a gente tem uma atuação do Estado de maneira muito grande na vida privada. A gente discute isso um pouquinho também. Só que a insegurança jurídica nas decisões que nós estamos vendo, será que não traz a necessidade efetiva de regular para que a gente tente minimizar os efeitos dessas decisões que a gente está vendo? A gente não sabe o que esperar, analisar caso a caso, a gente daqui a pouco vão ter casos comuns
decididos de jeitos completamente diferentes. É isso que me preocupa, não só a judicialização, que eu acho que a gente precisa evitar também por conta disso, mas nós temos decisões judiciais completamente antagônicas em casos idênticos. Isso vai acontecer, mas, por outro lado, boa parte das negociações que estão acontecendo com êxito. Então, a pesquisa que a gente tem feito, pelo menos no setor residencial, falando por setor residencial, a pesquisa que a gente tem feito junto às imobiliárias, aliás, a gente vai começar a divulgar periodicamente um termômetro junto com a VP de Transações Imobiliárias, do Intermediação Imobiliária do Secov, esse volume de negociação, esse volume de solicitação de descontos junto às imobiliárias associadas do Secov, e também a relação de êxito dessas negociações. Até o momento, a gente está tendo uma relação de êxito superior a 90%. Então, isso é importante também. Apesar de estar ocorrendo solicitações que estão indo para o judiciário, está se judicializando algumas questões, a grande maioria está sendo feito pela livre negociação. Então, eu também temo que, em prol de alguns poucos casos, ou certamente vão haver mais casos, não são tão poucos, à medida que a crise vai aumentando, a gente coloque ou imponha uma restrição que vai abalar o mercado como um todo. E se a gente olhar para o passado, toda imposição do governo, toda interferência governamental sempre causou mais prejuízo do que soluções. Então, a gente não precisa ir muito longe, olhar os planos do governo Collor, por exemplo. Então, não vamos extrapolar, mas é um exemplo, é um bom exemplo. Até hoje se discute isso. Então, também é um outro caminho para se judicializar ainda mais essa questão, à medida que as negociações estão acontecendo. Mas ainda, voltando aqui ao tema, algumas perguntas colocadas, já que eu tinha que falar, vou passar a palavra, tá? Mas já vou aproveitar um gancho aqui de uma colocação que é um base do que a gente está falando. Esse projeto de lei, de certa forma, ele dá uma certa tranquilidade para aqueles casos ajuizados a partir de 20 de março. O Felipe Fileto está perguntando aqui se o segundo parágrafo do artigo 9º não daria margem para possíveis concessão de liminares de despejo no residencial. No meu entendimento, novamente, eu não sou advogado, mas eu acho que ele está se referindo ao parágrafo único, né, do artigo 9º. No meu entendimento, não. Ele apenas, no parágrafo único, ele menciona que são as ações de despejo, essa restrição de não concessão de liminar para ações protocoladas a partir de 20 de março. Portanto, aquelas ajuizadas anteriormente continuam valendo. Tá? Eu acho que comigo? Eu acho que é por aí mesmo, Adriano, só que se continua valendo, também é preciso a gente dizer uma coisa que é muito importante. Continua valendo em termos, porque eu acho que temos dois problemas nas ações aí. Primeiro, absoluto não funcionamento efetivo, por todas as razões que nada mais está funcionando, do judiciário. Ele não está em condições de funcionar, simplesmente. Não é nada desairoso ao judiciário, ele não consegue funcionar porque não tem gente, não tem estrutura, etc., com a crise toda. Então, quem tiver uma liminar não vai cumprir essa liminar ou dificilmente vai cumprir essa liminar. Segundo, eu acredito muito num princípio do Código de Processo Civil, que também está num artigo, e que tem tudo a ver com situações dessas, na minha opinião, que é o poder geral de cautela do juiz. Mesmo que não exista uma liminar exata, nada impede que o juiz dê uma liminar ou negue uma liminar com base em toda a situação que ele está enxergando. É o conhecimento dele das coisas, ou às vezes a apreciação dos fatos notórios, não importa. Então, eu não acredito muito que vá ser cumprida a liminar exatamente. Salvo engano, as primeiras ordens judiciais que saíram antes do PL até, foram exatamente sustando despejos. A primeira que saiu em São Paulo foi isso, sustando um despejo por 30 ou 40 dias, não lembro agora, exatamente para, olha, tá tudo ruim, como é que ele faz? Não sei quem faria uma mudança hoje, é complicado isso. Então, acho que esse é o ponto. E aí é irresistível levar a um outro assunto que a gente falou aí. Até que ponto que o judiciário pode continuar? Eu acredito que hoje foi falado aí, olha, está muito cedo, concordo.
Hoje, ele tem que atuar do jeito que der, é o jeito que dá para fazer, ele está fazendo muito bem. Mais adiante, será que ele pode legalmente continuar funcionando sem o conjunto de provas? É isso que não está vindo. Tomás falou no começo, olha, não precisa provar que tem pandemia. Não, de fato, não precisa. Isso aí todos nós sabemos, né? O juiz também sabe. E o resto? Que prejuízo que te deu? Isso foi falado também. Que prejuízo que te deu? Por que esse prejuízo te deu? Esse é um ponto. O segundo ponto tem me preocupado demais, e não é de hoje, aliás, é a confusão de conceitos. O que é faturamento, o que é lucro? Vamos imaginar uma empresa que faturou muito bem até aqui, parou de faturar, porém, o faturamento dela era tão extraordinário, tão rentável, que ela está com muito dinheiro em caixa, ela pode continuar pagando. Será que ela merece essa proteção toda como inquilina? Não sei, eu acho que não, mas teria que ver. Essa mistura de faturamento com prejuízo, com lucro, o que é cada conceito? Juros com correção monetária, resultado de balanço, operação, tempo de operação, vai operar daqui a mais 10 anos naquele endereço ou é mais meio ano? Eu acho que tudo isso aí tem que ser cogitado. É isso que eu acho que é dever nosso, inclusive, levar para o judiciário, antes mesmo da lei. Muito bom. Indo para as considerações finais aqui, caso alguém tenha mais algum tema pertinente. Tem uma questão aqui, tem uma pergunta do Alfredo Freitas, que ele menciona, ele está nos perguntando, né, se existe algum risco agora do projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, eles voltarem com o artigo 10º, né, ou algo parecido com relação a esse artigo, interferindo nos valores locatícios, congelando ou mesmo isentando o pagamento nesse período da pandemia. O risco sempre existe, por isso que a gente tem atuado fortemente junto aos parlamentares. O Secov está fazendo um trabalho junto com outros Secovs do Brasil também, em Brasília, tentando mostrar para todos os parlamentares os impactos de qualquer decisão nesse sentido, como ele pode realmente trazer um grave prejuízo para todo o sistema, né? Se a gente pensar em números, vamos imaginar o seguinte, a gente fez uma analogia na live anterior que eu uso para essa. Foi feita uma pesquisa em 2018, está sendo atualizada, que a renda familiar média dos domicílios brasileiros girava em torno de R$ 3.700 mês, né? E o aluguel mensal do residencial correspondia a R$ 700 mês. Pegando o fator de 12,7 milhões de residências que são utilizadas para aluguel no Brasil, nós teríamos aí uma receita recorrente mensal ao redor de R$ 9 bilhões mês que é despejado na economia de aluguel. Então, é um dinheiro, obviamente, que é importante, é um valor gigantesco, que gira boa parte isso contribui para a renda familiar de muitas pessoas, né? Então, e se a gente vai para o comercial, esse impacto também é igualmente gigante, né? Se a gente nem fazer um raciocínio em cima da receita gerada dos aluguéis, mas pensar, por exemplo, impacto em fundos imobiliários, pensar impacto, por exemplo, de crise emitidos no mercado, tudo isso realmente aí o negócio se expande drasticamente, né? Estamos falando de bilhões e bilhões que giram em torno desses dois setores, para não dizer outros. Então, realmente o Secov está emitindo notas técnicas à medida que a gente tem monitorado esses novos projetos de lei. Existem outros projetos em tramitação e esse, até pelo nosso entendimento, ele foi foi o melhor de todos, né? Que tenta, de certa forma, regular as duas partes, dar uma tranquilidade para aquele locatário que vai ser despejado. Então, seja para residencial ou para não residencial. Então, não me alongando mais, sim, nós estamos trabalhando nesse sentido, junto aos parlamentares, esse trabalho está sendo feito, mas o risco sempre existe. Não sei se alguém quer complementar com algo mais. Tomás? Não, eu vou até emendar nas minhas considerações finais, eu já emendo nisso que você falou. É interessante até, eu acho que não vai voltar esse artigo agora na Câmara dos Deputados, mas é o que você acabou de falar, o perigo são os projetos que começam a pipocar em paralelo aí, que procuram alguma visibilidade dentro do comercial. Mas é interessante até citar só um trechinho aqui do único acórdão que tem, que era uma decisão da AutoStar contra a Caoa aqui, e é do
O relator é o Teodoro Arantes, deixa eu ver se é isso mesmo. Arantes Teodoro, o relator, ele coloca o seguinte aqui, isso é um acordo que está no TJ, vocês podem consultar, AutoStar e CAOA. Ele coloca assim, aliás, moratória quanto aos aluguéis até fora proposta no projeto de lei 1179/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial transitório no período de pandemia do coronavírus, mas foi retirada justamente por não ser conveniente nem compatível com o sistema jurídico. Que essa, pelo menos é o nosso entendimento aqui, a gente vem acompanhando esse projeto desde que ele nasceu e está acompanhando agora na Câmara. Eu entendo que não vai voltar esse artigo 10, risco existe, obviamente, mas eu acho mais fácil algum novo projeto sobre as locações comerciais aparecer por aí, buscando outros caminhos aí para conseguir alguma coisa. Então, já ficam as minhas considerações aqui, Adriano. Nesse aspecto que levantou, e já passando das minhas também, Adriana, se você me permite, é só para pegar o gancho do Tomás, o próprio PL 1179, ele foi muito cuidadoso ao afirmar logo lá nas suas justificativas de que ele não considerava necessário e que ele não mexeria em relações simétricas. E quando a gente vai para o comercial, a gente tem muito mais esse tipo de relação simétricas. Aliás, às vezes, o locatário no comercial está numa posição contratual, que é o termo que a gente usa, superior à do locador, quando a gente fala das grandes redes, enfim. Então, quando a gente tem lá uma relação simétrica, a gente não tem que intervir no contrato. E o próprio PL trata disso. Aliás, na parte finalzinha da justificativa do PL, ele diz que é preciso conter os excessos em nome da ocorrência do caso fortuito e da força maior. O que me traz muita preocupação é o tribunal, ou os tribunais, ou os advogados os tribunais provocados pelos advogados, chegarem no nível de ficar repetindo tanto esse caso fortuito e força maior e dizer que a Covid pode ser ou é caso fortuito e força maior e saírem de lá decisões que não sejam adequadas à manutenção dessas relações no futuro, porque é disso que se trata. A locação é uma relação que precisa viger para o futuro, né? Que ela tem que ser saudável para o futuro. Então, qualquer intervenção que não seja justa, que foi a minha primeira fala, seria ruim. E mais do que isso, o Fernando trouxe bem à baila aqui na nossa conversa um caso que não é do nosso mercado, ou seja, se a gente começar a atacar o contrato num nível de pôr em xeque todo um sistema sob o argumento da força maior e do caso fortuito, isso é um perigo para a economia e para o sistema contratual como um todo. Por isso o PL tomou já esse cuidado de dizer, olha, eu não quero tratar disso. Aqui as partes, elas se entendem, elas têm condição de negociar e de estabelecer o que é melhor para a relação delas. Eu quero tratar só daqueles casos em que tem uma vulnerabilidade e que eu precise enxergar um outro momento. E por isso as liminares, e por isso lá a questão, enfim, ele foi lá escolhendo pontos específicos da legislação onde se fazia necessária uma pontuação transitória, uma modificação que seja transitória durante e enquanto durar este período que nós estamos passando. Então, o que eu queria trazer é isso, assim, sempre a gente tem em mente que qualquer legislação, seja o PL ou seja outra, né, que a gente até mencionou que o PL talvez tenha sido a melhor de todas, e de fato ele tem muitos méritos ali, nas justificativas você consegue compreender exatamente os pontos e o que tinha de objetivo os autores do projeto de lei que foi encomendado e que atingiram uma série deles. Na área de condomínio ele resolveu bastante, como colocou o Eric. Enfim, na locação, com a saída do 10 também, as coisas ficaram bem ponderadas. Ele tem todo um mérito e ele é necessário, e por isso assim, a aprovação dele rápida é até uma coisa que se recomenda, e por isso eu acho difícil a volta do artigo 10, porque isso faria com que esse PL tivesse que voltar ao Senado. E eu acho que quanto mais rápido ele começar a iniciar a vigência, melhor para todo mundo, porque ele já põe fim numa série de questões. Mas em outras legislações, que é o que preocupa, a gente tem que observar, Eric, nesse ponto você tocou, e é um ponto
que todo mundo sempre levanta, se não é melhor ter uma legislação que estabeleça algum parâmetro, ao invés de ter esse monte de jurisprudência que vai para um lado ou vai para o outro. Eu acho melhor a gente discutir com o tribunal e explicar todas as razões para eles, para evitar esse tipo de decisão, mas não ter uma legislação pronta que estimule o litígio. Porque na hora que eu falo, olha, todo mundo pode ter o desconto tal, ou todo mundo pode fazer deste jeito, eu estimulo o litígio e tiro a justiça do contrato, do caso concreto, nessa esfera específica que é a que nós estamos tratando, né? Eu acho que a gente, aliás, uma ideia que veio de uma live que o Jacques participou ontem, eu assisto todas as lives do Jacques, porque eu adoro ouvir as opiniões dele, foi nesse sentido, de que talvez uma legislação que estimulasse a negociação fosse boa, mas não uma legislação que estimulasse a simples suspensão ou o litígio, que é o que era o antigo artigo 10. Ele estimulava o não pagamento, porque se eu não sei o que vai acontecer no futuro e eu tenho esse favor legal de não cumprir o contrato até outubro, seguro agora, porque nesse lado eu não vou ter em detrimento da outra parte que de fato precisa, que era um problemaço. E por isso que o próprio tribunal já reconhece essa falha e já diz, como na decisão que o Tomás colocou, que sabiamente este artigo foi tirado e quais as razões, porque ele não fazia sentido quando se observava o nosso ordenamento jurídico. Então, era essa a minha consideração final. A preservação da estrutura do sistema contratual como um todo é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente não está falando aqui só de locação, o Fernando trouxe outros exemplos, e isso é uma preocupação. A gente não deve estimular o descumprimento, o mero descumprimento contratual, seja lá por que razão for, porque Covid ou seja lá o que for. A gente tem que fazer uma preservação da estrutura geral do sistema como ele é, porque ele é bem pensado, a gente tem legislação para resolver tudo isso, o Código Civil nos dá muitos pontos para a gente discutir aquilo que é necessário, e se a gente fizer uma ponderação, olhando a imprevisibilidade, a inevitabilidade, a frustração do fim. Se a gente olhar tudo que já tem em termos doutrinários e legislativos, a gente tem sim solução para aquilo que está colocado neste momento, na minha opinião. E mais do que isso, a gente coloca para as partes esse dever de colaboração, que é um dever, o Tomás colocou no 422, eu defendo muito isso. Eu acho, neste exemplo que vocês trouxeram da concessionária, o que mais me incomoda é 7 dias depois ela ter proposto tantas ações. Teve ela tempo de negociar com seus locadores? Se eu fosse o juiz da causa, eu indeferiria a inicial da maneira que um deles fez. Eu não sou o juiz da causa, mas em tese, se eu fosse o juiz da causa, eu indeferiria inicial, porque eu ia dizer, não deu tempo, são 7 dias, você não teve tempo de negociar, você não sabe qual é a circunstância, quais foram as alterações da circunstância, tudo isso é muito precipitado, eu não acho que seria o caso ainda, mas enfim, eu não sou, então a gente tem aí as decisões do jeito que elas foram colocadas, mas essa conscientização, e esse é um papel importante nosso, não esse trabalho todo legislativo que a gente tem feito, o Secov São Paulo tem se esforçado muito, o Adriano já colocou, mas essa conscientização e trazer essa discussão, tanto para o fórum acadêmico quanto empresarial, porque no fim são os empresários que estão fazendo mais de 90% dos acordos nos casos concretos, quanto para o judiciário mesmo, para o tribunal, discutir isso com eles, explicar as razões, porque também imagina uma série de demandas, eles também precisam conhecer um pouco a relação lá, como ela se dá. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer e isso não depende de nova lei, e isso, ao contrário, eu acho que o nosso mercado agora tem maturidade suficiente para isso. A gente vê como o número de ações em matéria locatícias, a Secov tem uma pesquisa mensal sobre isso, vem caindo ano a ano. Os locadores e locatários têm interesses que são complementares e eles querem a manutenção dessa relação e por isso eles afastam, em regra geral, o judiciário disso. Isso é muito bom. Isso tem acontecido, o mercado tem maturidade para isso, e as lembranças, como bem colocado pelo Adriano, que nós temos no mercado locatício em especial, da intervenção estatal antes da lei de 1991, que era quando isso acontecia, foram nefastas para o mercado. A posição de locador e locatário era péssima, eles brigavam,
Capanema fala sobre isso, né? Que era uma guerra, eles discutiam o tempo inteiro, e de fato a retração do mercado, a falta de oferta, fazia com que o locatário ficasse numa posição muito vulnerável, porque não tinha oferta. E, ao contrário, quando a gente vê o locador ganhando força, as coisas se equalizando, um equilíbrio melhor nessas relações, a gente viu o investimento no setor, o aumento de ofertas, e quem ganhou com isso lá no final das contas foi só o locatário, por um mercado muito mais equilibrado. Então, a gente tem que proteger o mercado e não uma parte ou outra, e para isso, qualquer intervenção estatal, na minha opinião, é sempre muito problemática e muito difícil de ser realizada com sucesso. Bom, obrigado, Moira. Só fazendo um parênteses, é um dos poucos, talvez uma das poucas leis que consegue manter ao longo do tempo o equilíbrio financeiro do contrato, na medida que possibilita a revisão do valor do mercado. Fernando, as considerações finais, aproveita já da sua visão, porque uma das perguntas aqui é interessante, algumas pessoas também vêm me perguntando muito isso, os acordos que estão sendo feitos, eles estão sendo feitos dentro do contrato ou num termo fora do contrato, para não prejudicar as cláusulas vigentes e não configurar como, por exemplo, revisão, renovação de contrato? Falar um pouco, então, do artigo 10 para concluir, para dar o tchau aqui a todos, agradecendo aos painelistas, mais uma vez, ao Adriano pela coordenação do trabalho aí dos debates, agradecer a audiência do pessoal e a participação com as indagações. Eu torço muito para o artigo 10 não voltar, até porque o artigo 10, a meu ver, ele traz um prejuízo muito grande, uma preocupação muito grande para as outras obrigações contratuais que não são simplesmente as relações locatícias. Admitir, de um lado, a aplicação de regras que visem a favorecer parte que possa se entender mais hipossuficiente ou hipossuficiente numa relação contratual, e a gente está vendo que isso não é verdade, pelas pesquisas apresentadas aí pela Moira, pelos números, pode trazer também um entendimento muito ruim para o mercado, de que o mercado como um todo, em todas as suas obrigações, podem se valer por analogia dessa regra, eventualmente, para conseguir o afastamento do cumprimento de suas obrigações ou a redução disso. O Brasil, quando a Mônica fala, sugerindo, assim como o Jacques sugere, que eventualmente tenhamos uma lei que incentivar a negociação, infelizmente, talvez no Brasil a gente precise disso, porque no Brasil a gente precisa regular por lei o bom senso e aquilo que já está regulado por lei. É uma pena. Por quê? Porque o próprio Tomás já disse, 422 do Código Civil, 421, 420, está todo lá. Cumprir com boa-fé, função social do contrato, tudo isso é negociar contrato. É fazer o contrato valer. Nós estamos falando aqui de contratos longevos. Nós não podemos admitir que um contrato que deve vigorar anos e anos e anos seja resolvido em 30 dias, em 25 dias, em 45 dias. Então, assim, acho que já existe lei que determine que a gente deve negociar, está lá no Código Civil escancarado, mas se tiver que escrever de novo uma lei para incentivar a negociação, para reforçar que a liberdade econômica e a liberdade de contratar tem que ser preservada, que bom que assim seja. Essa é a minha opinião. Sobre os acordos que vêm sendo celebrados, Adriana, assim, para mim é um pouco indiferente se a gente trata num aditamento ao contrato de locação ou se a gente trata num termo separado. O que é importante? Importante é considerar que eu não estou novando obrigações, que as cláusulas contratuais do instrumento de locação não estão sendo alteradas, que as possibilidades de revisionar não estão sendo modificadas, que essa situação é transitória, que se dá por liberalidade do locador, a pedido do locatário, pela manutenção do contrato, pela função social do contrato, de novo, pela longevidade do contrato. Então, assim, se celebrado em termos separados ou em aditamento, não tem muita diferença. Vale tomar cuidado na redação para dizer que nós não estamos inovando nenhuma obrigação, nós não estamos abrindo mão, tanto o locador quanto o locatário, em alguns casos, das disposições do contrato, e principalmente da revisional.
eu até, em razão dessa pergunta, eu vi no chat, pergunta sobre, pode ser por meio eletrônico? Se a gente tiver por meio eletrônico a possibilidade de fazer, sim, pode ser por meio eletrônico. Se não tiver possibilidade de assinatura pelos ambientes eletrônicos, troca em PDF assinado, tenta a motoboy, que é difícil, está difícil esse serviço também. Manifestação de vontade tem valor. A gente não precisa ter reconhecimento de firma, que é uma das perguntas, para valer. Tá? O que a gente tem que tomar o cuidado? Tem que tomar cuidado se aquele com quem a gente está falando é efetivamente o responsável, por exemplo, de uma empresa, no caso de se tratar de uma locação onde uma das partes é uma empresa, né? Então, se esse cara tem poderes, se esse cara representa a empresa, se essa pessoa representa a empresa. São cuidados mínimos na formação do contrato, durante a vigência do contrato, depois ao final do contrato, coisas que todo mundo aí está acostumado a praticar. Então, meu boa noite a todos, um agradecimento a todos os painelistas, um abraço aí. E oremos para que o artigo 10 não volte à pauta. Eric, Jacques, depois Eric. Eu? Então, vamos lá. Não. Fechando a locação, né? Fechando a locação, você fica sozinho no Eric. Eu ia te deixar sozinho para você fechar a locação. Agora, eu acredito muito... Só uma correção, a Moira errou. Quando o Jacques aparece, não é uma live, é uma aula magna, né? Não mesmo. Mas por isso, Adriano, eu sento na primeira fila. Quando tem a live do Jacques, eu fico na primeira fila. Eu sou fã dela. E faz anos, viu? E faz anos, faz uns 20 anos. Tudo que ela fala. Mas é o seguinte, eu acho que o nosso sistema legal é bom e é tradicional. Código Civil, Código de Processo Civil, embora mais ou menos novo o Código de Processo, tem umas regras que estão funcionando bem. Acho que um outro pressuposto interessante é tanto o locador quanto o locatário querem que aquela locação continue. Eles querem que continue. Ninguém quer ir embora, de repente, a não ser um outro caso. Eu acho importante um negócio que as pessoas estão esquecendo, que é o seguinte, com crise ou sem crise, tem novos contratos sendo celebrados. A gente tem acompanhado até contratos de redes de luxo também. Então, as coisas estão acontecendo e é óbvio que estão acontecendo com uma pequena previsão, que é exatamente essa que o Fernando mencionou. Eu estou dizendo no contrato, olha, hoje o aluguel é 10. Quando as coisas se normalizarem daqui a 5 meses, é 30. Não importa, não importa. Ou vamos ver quanto é. Você lembrou bem que a nossa legislação tem previsões muito boas para manter equilíbrio contratual. O equilíbrio econômico-financeiro é muito fácil de manter, graças ao artigo 19 ao longo do tempo. Então, não tem grandes dramas. Eu acho que esse projeto de lei 1179 foi pontual, me parece que foi necessário, mas ele foi cuidadoso. Ele mexeu pouco, e no que ele mexeu a mais, tiraram. Então, ele tá razoável. Eu acho que nós temos que prestar atenção ainda numa grande diferença, que é a seguinte: uma coisa é suspender despejos, outra coisa é suspender pagamento de aluguel. São coisas diferentes. Uma eu estou mexendo lá no meio do contrato, outra eu estou mexendo na consequência da inexecução do contrato. E até dá para entender, vamos pensar não é com o coração, mas com a cabeça. Dá para entender que o despejo seja complicado e não é novidade. Não é novidade. Sempre teve na nossa lei, por exemplo, que quando morresse alguém da família do locatário, se postergava o despejo, não era cumprido lá naquela semana. E é isso aí mesmo, a vida é assim. Então, eu acho normal essa diferença. E, para acabar, o que eu acho muito importante é o seguinte: nós precisamos brigar muito, como locadores, como locatários, como atores do mercado todo, pela prevalência da prova. Todos nós, todos os advogados que estão aí na live, que estão assistindo, são viciados em ouvir: eu dou os fatos e o juiz dá a lei. Não é isso? Dá-me os fatos que eu te dou a lei. Sempre foi isso.
E agora não está sendo assim. Esse que é o ponto. É por isso que fica todo mundo arrepiado. Não está acontecendo isso. As pessoas estão simplesmente dizendo fui afetado, e não é bem verdade que foi bem afetado. Ou quanto foi afetado, quanto vale essa consequência no seu negócio. E quanto foi o seu prejuízo, se é que houve prejuízo? Houve prejuízo? Mostra, adequa. Eu vi uma proposta de negócio muito interessante de acordo de um inquilino grande, que fez mais ou menos assim: olha, eu preciso reduzir o meu aluguel para 40% do que eu estou pagando por um mês. A partir do mês que vem, eu não sei o que vai acontecer, e você, locador, também não sabe o que vai acontecer. Eu proponho pagar 40% ou o percentual de quanto eu recuperar de faturamento. Você pode checar todos os meus números. Pronto, não é shopping center, nada disso, mas é um jeito de mostrar boa vontade de um lado, boa vontade de outro. O negócio foi fechado, inclusive. É interessante que as pessoas se envolveram numa coisa que também a gente não pode esquecer: a subjetividade do contrato. Quando eu alugo para uma balada, eu estou alugando para um negócio que tem aquelas características que são diferentes de quando eu alugo para um posto de gasolina, que tem aqueles negócios, aquelas características diferentes. É isso que nós todos precisamos resgatar. Não podemos trabalhar no automático, nós não somos robôs. Sabe quando você aperta na tela, eu não sou um robô? Eu acho que é isso que nós temos que apertar nos nossos processos, nos nossos contratos. É isso, obrigado. É sempre uma satisfação muito grande estar com vocês todos e estar com essa possibilidade de conversar, de aprender tanto com vocês. Boa noite. Boa noite, Eric. Bom, falar depois do Jacques fica complicado, né? Você quer quebrar, gente. Eu tentei te aliviar, eu tentei te botar em penúltimo. Você quer ferrar o interior aqui, isso é complicado. Não, gente, eu acho assim, só para finalizar de verdade, eu acho que a Moira ponderou uma coisa que finaliza tudo isso. Eu acho que o mercado hoje ele tem maturidade para passar por essa situação. Eu acho que se a gente levar isso em consideração, se a gente levar a necessidade de negociação, de conversar, de expor as coisas como agentes de civilidade, de buscar que essas locações permaneçam, que as relações em geral permaneçam. E aí eu espero que na questão condominial os próprios condôminos também consigam entender essa necessidade de serem maduros para atravessar por isso, que o síndico tenha a possibilidade de ser um gestor, de ser um negociador, de levar conhecimento aos seus condôminos. Eu acho, concordo efetivamente que a gente não precisa de mais legislação. Por amor ao debate, eu acho que a gente já tem legislação demais para discutir isso judicialmente, se necessário for, de discutir isso com grandes juristas, magistrados, que conseguem entender e levar isso adiante. Na nossa PP de condomínios também, a gente espera que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Acho que, como o Jacques pontua sempre muito bem, ele é necessário, ele precisa vir para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade, de conhecimento, de entendimento de todo mundo, e que aí a gente consiga passar por essa pandemia o mais rápido possível, que as coisas se estabeleçam. Obrigado de novo pela oportunidade de estar com vocês, sempre uma aula, e obrigado de verdade, e até a próxima. Eric, obrigado. Jacques, Moira, Tomás, Fernando, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado ao Secov mais uma vez por ter propiciado esse tempo aqui, essa discussão que eu achei que foi de altíssimo nível. Certamente outras discussões virão também, acho que à medida que as coisas evoluam, a gente vai voltar a tocar no assunto, tocar no tema, e também apresentar os resultados do termômetro Secov, da pesquisa que nós estamos realizando. Para aqueles também que nos escutam, que fazem parte dessa pesquisa, que estão recebendo essa pesquisa, eu peço, por favor, que contribuam, validem as respostas, nos encaminhem para que a gente possa compilar os dados. Isso vai enriquecer cada vez mais a nossa base de dados e retornar para vocês também. Isso dá um horizonte para todo o setor de como as coisas estão caminhando. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela audiência e pelo ótimo debate. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite, é sempre um prazer. Muito obrigada, Adriano. Obrigado, saúde a todos. Obrigado, Adriano. Tchau, obrigado, boa pessoal. noite para todo mundo. Tchau, gente. Abraços. Tchau.